Ai, gente, como semana passada eu falei para vocês, vamos dar continuidade nessa maravilha de entrevista com o Bruno e o Dr. Marco. Antes de continuar, tem muita história, gente, tem muita história. O programa da semana passada eu não contei nem 10%, eles não contaram nem 10%. Então vamos para os nossos apoiadores, 1 minuto e a gente volta. Carro novo na garagem e até R$150 mil em prêmios? É claro que é no Shopping do Carro em Itajaí. Participe da promoção Garagem de Prêmios e concorra. Comprando seu novo carro nas lojas no Vale Auto Shopping em Itajaí, você troca seus números da sorte e concorre a diversos prêmios em sorteios mensais. Somente nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu Shopping do Carro em Itajaí. Aberto de segunda a sábado. Informações em valeautoshopping.com.br. Consulte regulamento e condições. Crédito sujeito à aprovação. Respeite a sinalização de trânsito. Você se lembra quando a gente se conheceu? Alguns eu vi nascer. Outros pude ver o brilho nos olhos no primeiro encontro. Ao longo dos meus 59 anos, crescemos juntos, vivendo em um espaço seguro. Vibrei quando consegui o primeiro emprego e pude sentir a emoção de cada conquista. E no meu aniversário, mal posso esperar para aproveitar com você as oportunidades deste lugar promissor. Balneário Camboriú, há 59 anos, construindo o futuro com você. Gente, voltamos. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. E estamos aqui. Doutor, não tinha como ser só um programa. Não. Me desculpe, mas eu vou segurar vocês aqui até tirar tudo. Bobear, vão ser 3 programas. Hein? Vamos para 4, para 5, não tem problema. Mas hoje, porque assim, ó, vocês dois, cara, vocês dois são incríveis. No último programa, Bruno, você estava falando que você odeia, não gosta de política, e eu briguei com você, que onde já se viu Bruno Alemão não gostar de uma coisa tão necessária. Daí você estava me corrigindo. Vamos lá. Há uma diferença muito grande entre você entender o contexto político e você entender o que é a vida partidária. Qualquer pessoa que participe da vida política, ela na sua casa já faz política, ponto, né? Então você já está fazendo a sua vida política ali dentro. Só que o problema é que hoje no Brasil você precisa da estrutura partidária para fazer isso. Porém, Zica, partido político no Brasil tem dono, partido político no Brasil obedece a um regimento que é não escrito. Quer dizer, basta um partido quebrar uma regra desse regimento não escrito que ele cai na ilegalidade. Então, ou seja, por exemplo, pega todos os quadros de pessoas interessantes que estão hoje na política. Nicolas Ferreira, Ana Campanholo,
o Ramagem, esse pessoal. Todos eles precisaram ir para algum partido que os toleram. Agora, por que não existe partido de direita no Brasil? Partido de pessoas comuns no Brasil? Porque a gente só tem uma função na política, que é pagar imposto e ficar quieto. Já reparou isso? Mas tu não fica quieto. Mas eu não tenho partido. Toma, desavisada! Toma, desavisada! Boa. Tá vendo? Então, tá. Mas então, assim, ó, você ama política, vai, assume. Cara, todo mundo precisa entender que tem um papel dentro da sua vida e esse papel permeia a vida em sociedade. Se permeia a vida em sociedade, você automaticamente tá sob questões legais, questões burocráticas. E isso é política. Tá, mas assim, Bruno, você é um lutador pela política. Posso falar assim? Você se vestiu... Oi, desculpa. Lutador pelo Brasil, acho. Isso. Talvez sim, exato. Se vestiu de País. verde e amarelo e foi para as ruas? Contra a quadrilha do PT, eu me visto do que você quiser. Não, cara, Entendeu? isso é política. Pra mim é política, né? Sei lá. Pode ser que eu esteja Também, errado. lógico, logicamente. Né? Que nem o Dr. Marco falou, pelo Brasil. Então você tem os teus ideais, você lutou pelos seus ideais. Por isso que eu disse que ele é um cara idealista. É que que assim, não- ó, Isso. Assim, ó, Zica, eu vou falar uma coisa pra ti muito sincera. Eu tenho um aluno meu que ele é venezuelano. Ele contou pra mim a Puts. história dele saindo da Venezuela vindo pro Brasil. Ele contou, por exemplo, que na Venezuela eles estavam começando a entrar no meio do mato pra caçar pequenos animais, pra conseguir, por exemplo, roubar abacates, pra conseguir comer o que aparecesse na frente. Quem tá no poder lá são pessoas ligadas diretamente ao Foro de São Paulo, a quem pertence, por exemplo, o presidente Lula. Aí eu te pergunto uma coisa, é isso que eu quero pro Brasil? O Brasil é um país tão rico, tão abençoado, é o único país do mundo que o território bate sol o ano inteiro, ou seja, é do Equador até um trópico. O Brasil produz tudo o que você imagina. O Brasil é uma riqueza, é uma fortaleza. O seu povo é abençoado. O brasileiro é um povo incrível. Pode passar o governo que for, o brasileiro ainda prospera. Pode reparar isso. Então, o que eu posso falar para você em relação a isso? Eu não posso deixar com que esses canalhas que hoje assumiram postos na política roubem aquilo que eu conheço como liberdade. Enquanto eu tiver esse senso de defesa pela liberdade, eu serei sim um militante das boas causas. Mas antes disso, Zica, eu me considero uma pessoa temente a Deus, eu sou cristão, e isso me faz com que eu lute e combata o bom combate. E tenha fé. E tenha fé, exatamente, que diz a Bíblia uma coisa muito interessante. Nós, cristãos, somos o sal da terra. Porém, o sal que não serve, ele só serve para ser pisado. Então a gente tem que contar com o nosso objetivo nessa terra. A gente tem que contar com aquilo que é de fato que a gente precisa viver, que é lutar e combater o bom combate. E o bom combate a gente sabe qual é. Eita, esse é Bruno Alemans. Eu amo esse menino falando, doutor. Eu amo, por isso que eu sou fã dele. Ai, imagina. Agora, eu quero saber, vamos tirar mais coisa do Dr. Marco. Dr. Marco, o senhor é um paulista, né? Segundo o nosso programa da semana passada. O senhor é um paulista, empresário, revolucionário. O senhor é tudo. O senhor é tudo. E que signo o senhor é? Sagitário. Ah, mas tá lógico, né? Não tem parada. Sonhador, tá. Agora eu descobri que o meu Sol tá em Sagitários. Por isso que eu fiz tanta mudança na minha vida. Agora eu comecei a descobrir também. Sagitário. Ótimo. Que dia? 28 de novembro. Eu também sou de novembro. Ah. Só que sou escorpião. É dia 23, então. 14. 14. Papai me disse assim, ó, tira ela dia 14, porque 15 é feriado, a gente já aproveita, faz uma festança e tá tudo bem, né? Ele também era de escorpião. Então tá, doutor Marco é paulista, fez faculdade, queria ser astronauta, foi biólogo, estudou tudo, mas hoje, graças a Deus, é o médico que tem uma clínica em Meia Praia. Isso, Meia Praia, Bombinhas. Meia Praia e Bombinhas. Tá, mas eu quero saber, doutor, eu escutei, um passarinho me contou, o seu pai, seu rico pai, ele é o pai da transplante... Ele é o verdadeiro, um dos que por merecimento, pelo estudo que ele fez,
pai do transplante de coração. Pai do transplante de coração. E por que ele não foi antes? Aqui a história e o nome lembrado no Brasil é do Zerbini, bom cirurgião, chefe, né, do HC na época. Meu pai um dia cruzou com o Zerbini nos corredores do HC e falou: chefe, vamos fazer transplante de coração. O Zerbini parou, pensou, vai lá treinar, preparar isso daí. Então meu pai foi, ele fez, aí que entra a parte triste, né? Mas ele sempre ensinou a gente a gostar dos animais. Tem histórias lindas isso aí, a esse respeito. Ele sacrificou 200 cães no transplante de coração. E eu debati muito isso com ele um tempo, mas ele me falou: filho, esses cães, eles iam para a carrocinha e eram sacrificados numa câmara de vácuo, na época na prefeitura. Nem era câmara de gás. Eles ficavam 3 dias até o dono buscar, depois para a câmara de vácuo. Então ele falou: eu dei um fim melhor para esses animais e com respeito, sem eles sentirem dor, porque ele sempre sedou bem os animais e tudo mais. Eu imagino ele fazendo isso. E ele teve uma oportunidade, ele era com a cara de moleque, pena que eu não estou com o livro dele para trazer, que eu teria lembrado para trazer, mas ele tinha uma cara de menino. Aí eu quero. Acho que parecia mais novo que o Bruno. Né, quando E olha que eu não sou tão novo assim, viu? Mas tem cara de bebê. E ele então falou para mim: filho, era um cachorro, se eu morrer, eu procurava fazer a morte deles logo depois do transplante, sacrificava. Então nós tivemos uma oportunidade no Brasil de fazer. E tinha um propósito. De coração numa senhora, né, uns 40 e poucos anos de idade, com rabdomiossarcoma de coração, um câncer raro. Outro dia eu vi no Google, no Face, alguém falando que no coração, o único órgão que dá câncer é o coração. Dá sim. E o rabdomiossarcoma é mortal. Olha, eu não sabia. E essa senhora, infelizmente, morreu. Por quê? Porque numa sexta-feira de plantão chegou um doador, um rapaz jovem, também da idade do Bruno, mais ou menos, sofreu um acidente de carro. E a família teve a compreensão de doar o órgão nos idos dos anos 60. Já estamos em 68, 69. Tá brincando que foi em 68, 69. E aí a família compreendeu e falou: não, se é para salvar uma vida, eu vou doar. Meu filho está com morte cerebral, tá. E meu pai podia ter feito aquela noite o transplante, ele não fez, ele deixou para discutir com os mais velhos. E na mesa redonda com os mais velhos, ele propôs, o chefe da clínica perguntou: Euclides, o nome do meu pai é Euclides Marques. Euclides, o Zerbini falou que você está desenvolvendo toda a técnica, tá? A gente sabe quantos cães você já fez. Meu pai falou 200, guarde esse número, é importante, 200. Ele falou: tá, quantos você manteve vivo por quanto tempo para a gente ver se a técnica é apropriada? Meu pai falou: nenhum. Como nenhum? Falei: não, terminava a cirurgia, eu observava algumas horas, o animal não sangrava, estava bem, eu sacrificava. Eles assim: por quê? Falei: porque aqui a gente não tem biotério à noite, eu não posso passar o tempo inteiro, tenho outros serviços, tenho uma família para cuidar, e eu não posso deixar o animal sozinho sofrendo, sem ter alguém para cuidar dele, para dar medicamento para dor e tudo isso. Então, eu sacrificava. Aí o chefe da clínica: não, então não vamos fazer o transplante, nós precisamos saber mais, vamos chamar o pessoal da neuro para fazer a ablação da parte nervosa e o cachorro poder ficar bom. Não fizeram. Passou um tempo, o Barnard, que tinha ido aprender com o Shumway nos Estados Unidos, o Shumway era o cara que estava tentando fazer o transplante nos Estados Unidos. E ele, então, o Barnard foi, aprendeu a técnica, correu para a África do Sul, primeira oportunidade, pegou um cara e fez o transplante de coração. Na África do Sul? Passando a perna no cara que ensinou ele, o americano, o Shumway, e no meu pai, que eu estava fazendo aqui. Ele veio no Brasil. Essa é a parte bacana dessa história. Ele veio no Brasil. E no Brasil ele veio dar uma palestra. E nessa palestra, os meninos da idade do meu pai, todos estavam injuriados de a gente ter perdido a chance de fazer. Porque quando o Barnard fez, os Zerbini cruzavam com meu pai no corredor e falavam: Euclides, vamos fazer o transplante, não sei o quê. E meu pai: pô, chefe, mas não vai ser mais o primeiro. Perdemos. Eles queriam, era uma projeção para o país. O Zerbini na palestra, o Barnard na palestra, os meninos perguntaram para ele: professor Barnard, o senhor estava fazendo a pesquisa, o transplante? Sim, estava. Mentira, ele foi aprender com o Schumann nos Estados Unidos. Era um baita cirurgião, bonitão, alto, casou com a atriz americana, depois se tornou famosíssimo com o transplante. Não, estava. Quantos o senhor estava operando que animais? Cães. Quantos o senhor operou? 20. A resposta dele é a seguinte: e o senhor manteve esses animais tanto tempo vivo para ver se era adequado? Não, eu sacrificava em seguida, só que deve ser não sangrava.
Foi assim, aquela pessoa de ginástica rítmica, né? Todo mundo virou pro chefe da clínica fuzilando, falou, não deixou por causa disso, porque não tinha mantido o cachorro vivo. O Bernardo operou sem ligar se o cachorro ficou vivo ou não, e fez o primeiro transplante do mundo. Então, é isso que meu pai ensinou pra gente, mesmo ele tendo sacrificado animais. Hoje ele fala que ele não sabe se teria coragem. A pessoa mais velha vai ficando mais sensível. Não teria, não. Mas é que os cachorros iam morrer de qualquer jeito, entendeu? Mas mesmo assim, doutor. Então são histórias, assim, eu vou te contar uma delas, assim, bacana. A gente falou no outro programa que eu ia te falar. Nós estávamos no Brasil na década de 70 e fomos no Ibirapuera numa exposição que chamava Expo-X. Exposição do Exército. Mas tem essa feira ainda? Não sei se tem. Tinha na época. A exposição do Exército. Não é estranho esse nome. Tem, eu acho. É bacana. É porque eu sei porque meu filho quer fazer exército. Deve ter a feira ainda. Acho que tem, sim. Era aberto ao público, a gente ia lá brincar, subir em cima dos canhões. Imagina 2 moleques, eu e o irmão, em cima de canhão, metralhadora, e brincava e tal. Tava andando, nos deparamos no chão com um sapo. O sapo com a tripa saindo para fora. Tinham pisado no sapo. Tadinho. Meu pai, tadinho, o que meu pai fez? Ele foi, procurou um pedregulho, tamanho de um paralelepípedo, né? E falou, filhos, nós vamos sacrificar, porque o bicho está sofrendo. Levantou a pedra. Quando ele levantou a pedra, ele olhou para os 3, eu, meu irmão e minha irmã. Tinha apavorado. Ele parou, pensou a pedra de lado e falou, olha, eu já expliquei, a gente tem que sacrificar o sapo. O sapinho está sofrendo. Eu vou abreviar o sofrimento dele. Nós temos essa opção, tá? Sacrificar e a gente continua aqui na feira. Vocês continuam brincando, vendo tudo isso. Ou nós vamos embora já, vocês não vão ver mais nada aqui dentro da feira do Exército. Vamos botar ele numa caixa, levar para casa e operar o sapo. Salvar a vida dele. Adivinha o que vocês preferem? Adivinha o que eles fizeram? Fomos para casa. Lógico. Ele passou no experimental, pegou o instrumental cirúrgico que ele fazia dos cães, montou a mesa cirúrgica na cozinha de casa, máscara nos 3 pivetinhos. Minha mãe fica doida. Minha mãe falou que precisava ter uma foto daquela época, né? E os 3 operaram o sapo. Coisa o sapo, depois de uns dias, estava pulando no quintal, sobreviveu. Ele tirou. Que sorte teve esse sapo, né? Operado pelo seu... Operado, doutor Euclides. Mas deixa eu contar uma coisa antes de você falar. Aí, o sapo lá, meu pai sobreviveu, levou o sapo para... Porque ele tirou, ressecou, emendou o intestino bonitinho, fez anastomose da alça intestinal tal, e deixou o sapo. E soltou num brejo lá para São Bernardo do Campo, onde dava aula. Ele ficou pensando um dia, ele estava falando comigo, filho, eu fico pensando, já imaginou se um dia um biólogo pega aquele sapo para fazer e vai abrir o sapo numa aula de biologia e acha o intestino com anastomose? Quem é que operou esse sapo? Que isso, o sapo operado com anastomose de intestino? Eu já tava imaginando o sapo contando pra família, né? Eu não vou acreditar. Eu tava lá, daqui a pouco pisaram em cima de mim. E adivinhe quem que me operou? Doutor Euclides. Assim, sabe? Muito de educação também. Acho que a educação dos pais, por isso que a gente precisava muito no Nova Terra, que eu falei semana passada, tinha um grupo só de educação ambiental, que nas escolas dá palestras, né? Minha voz não mudou da semana passada. Né? Continua sexy. Continua sexy. Aí, eu falo um pouco, né? Aí, eu acho assim, que é muito importante, mas também tem o quê individual. Aí vai mais uma história, posso contar? Pode, deve. A gente estava numa festinha de aniversário. Isso em São Paulo. São Paulo. O doutor tem que me situar, né? 5, 6, 7 anos de idade. Ah, tá, pequenininho. E a gente estava numa festa, naquela época não tinha celular, óbvio, não tinha. Lógico que festa era brincar, pega, durou mole, polícia e ladrão, né? Vivo. Fala em ladrão que eu passo mal aqui. Mas era polícia e ladrão, mas não tinha ladrão como tem agora. Esses ladrão, não dá. Eles eram menos. Tá bom. Estávamos lá, né? Correndo e tal, daí a pouco o Jean, amigo do meu pai, vem. Euclides vem ver uma coisa. Ele levou assim. Tava eu parado num cantinho ali, quieto, brincar, a criança toda brincando para um lado e para o outro. E eu ali quietinho, ali, no chão e tal. Olha lá, seu filho. Meu pai falou, o que tem? O que ele está fazendo ali? O Jean perguntou para meu pai. Eu falei, não sei o que ele está fazendo. Tá vendo a trilha de formiga que tem ali? Meu Deus. Eu perguntei para ele agora há pouco, o que você está fazendo aqui? E teu filho falou, eu estou protegendo para as pessoas não pisarem em cima das formigas. Olha só, Você 5 anos, doutor. Isso é o que eu falo. Bem de berço, não adianta. Tem a coisa individual da gente, o amor, o respeito, mas é muito importante a educação.
Eu não tiro. Meu pai e minha mãe fizeram com que eu seja o que eu sou hoje, sem sombra de dúvida. Mas, doutor, o que eu Protegendo comentei... formiga. O que eu falei esses dias num programa, eu acho que esse respeito, esse amor, essa proteção é que nem índole, você nasce, você não adquire, sabe? Não é de uma hora para outra, que nem, vamos colocar rapidamente, eu venho de uma família que vendia animais, né? Hoje ainda existe a loja do pai, o pai já, infelizmente, já se foi, mas há 53 anos existe a loja. Em Joaçaba, cidade pequenininha. Então, naquela época, doutora, era tudo diferente, quando eu era pequena. O pai vendia pombinha, pintinho, codorna, canário. Para mim era normal Sim. ir caçar com o pai lá no mato. É uma coisa... Hoje, não é só a consciência. Eu acho que até aquela época eu era, sei lá, não me lembro. Mas naquela época não tinha essa consciência que temos hoje, sabe? De cortar o rabinho do cachorro, mutilar ele. Existe eu acho que o mundo, apesar dessa lado ruim que a gente tem hoje, principalmente na política, né, a gente está experimentando e conhecendo uma evolução. Saúde! Adoro isso. A gente está acompanhando uma evolução espiritual bacana. Eu não como carne, é uma história que eu não vou contar, senão eu me alongo demais, mas eu não como carne desde os 16 anos de idade. Nossa! E por respeito aos animais, eu demorei muito tempo. Mas nenhum animal? Não. Eu voltei a comer peixe aqui, na verdade, alguns E sem vergonha. Rã não. Por quê? Peixe só. Assim, a minha... É que nem peixe? Eu achava... Não, é um pouquinho mais evoluída. Porque você salvou o sapo, só por isso. Não. Vai dizer. Eu não come a namorada dele. Eu fiquei 40 anos sem comer. No bom sentido, Bruno! Uia! A namorada do Demorou um sapo. pouco. A namorada do sapo! Então, assim, eu tenho um ídolo pra mim, que é Gandhi. O meu primeiro ídolo Nossa, é que Jesus. Lógico, Jesus. lógico. Né? Mas eu sou um admirador de Gandhi. Gandhi fala assim: nós vemos um mundo violento por natureza. Cabe a nós, com a nossa consciência, escolher o caminho da menor violência. Então, quando eu pensei nisso, eu falei, eu não vou mais comer carne, porque eu não preciso de carne. E parei de comer carne. Muito difícil, porque eu adorava churrasco. Eu era mais gaúcho que paulista. Porque eu comia carne, esquenta de um lado, esquenta do outro e traz. Mas o paulista é carnívoro, né? Não é Eles muito, gostam. eles gostam de pizza. Eles gostam de pizza. É? Né? Então os meus paulistas lá que são diferentes. Mas eu parei. Minhas filhas, eu ensinei a não comer carne desde cedo. Quantos filhos o senhor tem? 2 meninas. 2 meninas. E as duas, a Rebeca nunca comeu nada. A Júlia já experimentou um peixinho ou outro lá, mas a mais velha nunca comeu nada. E me chama de traidor porque eu voltei a comer peixe. Mas é outra história engraçada. Essa é bem engraçada. Para você, se quiser, eu conto de tempo. Senão eu falei o terceiro programa. Não, eu quero saber outras coisas também. Não. Vamos saber tudo. Aí, elas, por exemplo, me contaram uma coisa interessante. Não sei se foi a Júlia ou a Rebeca, já não lembro mais, mas o que eu disse, você falou um negócio de energia, no começo, quando estava no primeiro programa, antes em off aqui. É tudo energia, Energia né, e tal. Então, existe uma mudança, existe uma geração nova surgindo. E me surpreendeu quando ela chegou e falou, pai, a minha classe tem 36 alunos no unificado aqui, sabe? E 5 são vegetarianos. 5. Quer dizer, mais de 10% da classe dela não comia animais pelo princípio filosófico de não matar o bicho para comer. Quando Que você vê vídeos maravilha! na internet com criancinhas de 2 aninhos falando, bichinho não, papai, bichinho não quer comer bichinho. Com 2 anos de idade, isso é um crescimento espiritual. Olha só. Nós temos pessoas boas, não é só esse lixo que a gente tem no comando do Brasil. A gente tem almas boas surgindo, crianças boas surgindo. E isso não existia na minha época. Eu levei anos para encontrar o primeiro vegetariano. Foi difícil para mim. Difícil. Para minha mãe, então, coitadinha, tinha de ir lá na Superbom, que é uma loja, é uma fábrica dos adventistas que fazia carne de soja. Só tinha aquilo. Ou você vai em qualquer restaurante, tem opção de soja. Você vai numa hamburgueria, se não tiver, eles perdem venda, porque vai uma turma, não, lá não vou, não tem nada para eu comer. Não, eventos já tem a parte dos vegetarianos. Então, isso é um crescimento bacana espiritual. É um cuidado que a gente está tendo agora, uma geração que está surgindo, que vai mudar um pouco o mundo que a gente vive. Eu acredito piamente que um dia a gente pare de comer carne. Mas doutor, agora falando em filhos, voltando, na minha época era normal, aonde que eu morava, lógico, interior de Santa Catarina. Minha mãe era do interior também. Matar coelho para comer. Coelho era uma carne nobre.
O meu filho disse, mãe, tu é doida, tu comia os bichinhos. Eu disse, eu bem. comia, filho. Só que hoje, Deus o livre, não tem como, não tem. Só que é energia. É energia boa que eu acho que tá vindo. Minha mãe sempre foi carnívora, mas minha avó mandava ela embora quando ela torceu o pescoço da galinha, porque ela disse que você aperta a galinha não morre. Minha mãe morria de dó. Mas Minha tinha mãe isso. nunca, era do interior. Minha avó Mas falava ela isso. nunca torceu Ficou o com pescoço. pena da galinha, ela não morre. Não morre. Ela falava, sai daqui, porque senão a galinha não morre. Tinha Isso é isso. essa energia boa que a gente tem, né? Ela existe. E está cada vez aumentando. Graças a Deus. Graças Está a aumentando Deus. uma geração bonita e de crianças, de jovens que tem esse amor aos animais. Escuta, Bruno e Eles só doutor. precisam saber, perdão, eu tenho que falar isso. Fala. Eles só precisam saber, esses jovens, tá? Que o Bolsonaro não é genocida e não é contra animais, não, tá? Então precisa falar, mas ele defende... Hoje eu vi uma foto com ele com coisa, caramelo. divide a outra. Tá, ele até defende o clube de caça, essas coisas todas lá, mas ele tem uma preocupação, sim, com o meio ambiente importante. Mas lúcida, não defender as ONGs que tem na Amazônia, porque eu já fiz parte de tudo isso aí, e eu sei o quanto roubam lá, tá? O quanto roubam. Essa é a verdade. Todo mundo sabe, né, doutor? Não, Fugir basta desse ver papo, o né? seguinte, né? Pega o bioma Pantanal, pega a Caatinga, pega o Cerrado, pega os biomas brasileiros e vê quantas ONGs tem nesses outros biomas. Assim, é discrepante a quantidade Absurdo. para a Amazônia. E aí entra o porquê, né? Porque, na verdade, essas ONGs elas fazem um trabalho de... Exato. De dinheiro. Tudo pelo amor. É. Vamos defender, né? Não, mas Tudo. assim, mas tem aquele verniz, né, da falsa virtude, né? Óbvio. Né? E uma coisa interessante que eu te falo, tá? A minha amizade com o Marco Marques, ela parte também do seguinte. A gente já fez churrasco junto. Só que olha que bacana. A gente comendo ali a nossa carninha, né? Peraí. Né? Calma aí. Peraí. E o doutor... Tu traiu, doutor? Não! Ah, bom. O doutor Marco Marques, ele fala pra mim assim, ele pega uma berinjela, ele pega a abobrinha, ele pica e fala assim pra mim, Bruno, reserva um espaço no canto, faz que eu mando ver. E aí tá lá, a gente feliz da vida. Abobrinha e berinjela. Pergunta, Uhum. comeu abobrinha feita no churrasco? Comi, muito boa. Tá vendo? Agora fiquei com mundo vontade. adora. Olha, Agora fiquei com vontade. e detalhe, depois eu descobri que eu passei a fazer em casa também. Dá pra temperar, botar azeite, botar um orégano, um alecrim, botar, Uma virar. delícia. Pô, fica sensacional. Pensei que ele tinha comido carne, já ia dizer fake. Não. Tu é fake, Sabe por quê? doutor? Mas sabe por que eu falo isso? Porque, por exemplo, a causa que ele defende é uma causa justa, nobre, concordo, mas não é aquela causa hipócrita. Como, por exemplo, vamos citar Luísa Mel. Entendeu? Como não. Se for pra falar que de Luísa Mel, eu vou me embora. que simulam essas virtudes Pelo amor de pra Deus. depois fazer ataques baixos a pessoas comuns. Cara. Entendeu? E esse que é o grande problema. Entendeu? A causa que ele luta é legítima por causa disso, porque a gente conhece Mas que causa? a causa animal. Como que Logicamente. ele defende? Então, Ele não me contou? então. Fala Não. pra gente aí, vai. Não, na verdade, hoje, vamos dizer, eu sempre tive muito ligado. Quando eu vim para cá, realmente, eu me afastei um pouco da causa animal e estou mais por trás, ajudando em algumas coisas. Mas eu fiz muito. Eu acho que doei mais de 400 cães, 500 cães. Glória. Tá? Eu entrei, na época que eu entrei Aqui? na biologia... Não, Lá em São Paulo. Na época que eu entrei na bio, um pouco antes eu fazia parte da UIPA, União Internacional Protetora de Os Animais. animais. Eu fiz parte da UIPA, fui expulso da UIPA, porque a gente fazia um trabalho tão bonito, era eu e mais 4 jovens meninos, que ao invés de estar num shopping, né, iam cuidar dos cachorros do sábado e domingo no canil da UIPA. E isso caiu na TV. E a TV foi lá filmar a gente, né? TV Cultura, TV Bandeirantes, TV Globo, filmaram a gente. E eu fui falar uma besteira, porque eu acho que no movimento a gente tem que poupar o máximo de falar dos outros, porque a gente acaba estragando, né? A gente tem que tomar cuidado. Dando armas pros É. outros. Aí eu falei para eles que eu estava chateado só porque eu fazia uma campanha muito grande de quando a pessoa chegava com um cão lá, para ela não deixar ali. Por favor, não deixe, porque quem traz o animal até um protetor é porque gosta. E para dar um cão, eu falava para você, eu já dei 500, cara. Você tem que dar só um. Se você der mais um para a gente cuidar aqui, e velhinho, às vezes é difícil a gente cuidar.
Então, não deixe o seu cachorro aqui dentro. Ah, mas alguns deixavam, mas eu convencia a nossa equipe, convencia a levar os cachorros de volta e arranjar donos para eles. Fala, mas eles vão jogar na rua? Eu acho que não. Falei, você vai levar, vai arranjar, porque se não arranjar, volta e traz, deixa aqui. Não vai jogar na rua. Que legal. Tá? Então, eram meninos assim. O André foi meu veterano na Santa Casa, era colega do meu irmão, um ano mais novo que eu, fazia parte desse grupo, foi ser franciscano. É que ele desistiu foi fazer medicina também, tudo doido. Né? Mas foi ser franciscano. Então já era um grupo bacana, que cuidava dos animais. Então eu tenho toda essa história. A gente teve todo o trabalho que eu te contei no outro programa do Nova Terra, na biologia de proteção. Então eu fiz parte da UIPA, criei a APASFA, que é a Associação Protetora de Animais São Francisco de Assis. Oxi! Tá? Eu quero saber hoje, doutor. Tem cachorro primeiro? Há muitos anos. Tinha 2, elas faleceram. Tem um gato. Tem gato. Posso Gato contar é a história de maravilhoso. gato? Ai, Tem eu amo gato. Posso contar a história de gato, que é linda, porque as pessoas têm um certo preconceito com gato. É. Eu mesmo tinha, entre aspas. É porque ele é independente. Eu era daqueles que falavam assim, eu não gosto de gato. Logo eu emendava assim. Inclusive eu escrevi um artigo no Face que deu 30 mil compartilhamentos. Eu acho que caiu na Luísa Mel, esses aí, conhecidinhos, e espalhou. Por quê? É louca. O artigo assim, eu começava, né? O texto começava assim, eu sou daqueles que diz que não gosta de gatos. Mas logo eu emendo falando assim, não é que eu não goste, é que eu prefiro os cães. Quando eu estava na UIP, eu cuidava dos cachorros, eu não ia muito no gatinho, eu confesso a você. Eu tinha mais simpatia pelos cães, mas nunca matei gato e nada. Ia lá também, ajudava a alimentar, às vezes limpar, lavar, mas ficava mais com os cães. A vida nos ensina. Eu voltava de Bombas numa ambulância minha, né? Saía de Bombas, ia atender um paciente em Porto Belo, e o motorista, eu sou meio cego, eu não vejo, passou por um lugar e falou, doutor, viu lá jogando os gatinhos no mato? Eu falei, o quê? Oi? Quê? Volta para trás. Não, nós estamos indo atender. Eu falei, não é urgência. O paciente pode esperar. Voltou para trás, desci. Moça, que é isso? Ah, não, eu estava recolhendo aqui. Moça, chegou a polícia na hora. E a gente contou o que aconteceu. O doutor, eles me conhecem tudo lá, né? Aí falou, doutor, o que está acontecendo? Eu falei, não, vamos levar, isso é maus tratos. Aí a menina começou a chorar, até eu falei, não, faz o seguinte. Falei para os policiais, vai embora, deixa ela ir embora, eu pego os gatos e levo para casa. E levei uma branquinha, uma mas pretinha, devia ter dado um corretivo nela. Não sei se era, não dá para ter certeza. Levei os gatos para casa. Cheguei em casa, a branquinha estava muito fraquinha. Eu dei leite de conta-gotas, mas ela amanheceu morta no dia seguinte. Oh, meu Deus. A pretinha, que é a Pretinha, o nome dela, e o Joaquim ficaram lá. A minha filha queria um gato chamado Joaquim, então eu já botei o nome de Joaquim, né? Eu não queria gato em casa. Então ela, pai, gato, vai estar aqui, ó. Joaquim, fazia assim, enchia, eu quero um gato. Não dava. E o Joaquim e a Pretinha em casa, e eu botando no Face e no Insta para dar. E ninguém adotando os gatos. Não era como antigamente que eu podia sair. Eu sou médico, tenho vários, eu cheguei a ter 5 clínicas na região aqui. Aí não dava. Os gatos foram ficando lá. O dia que quiser nos gatos, não dei. Quem disse que eu quero dar os gatos? Não dei. Mas sabe que tem uma coisa legal? Que eu tinha me apaixonado. Eu sou cachorreiro, né? Mas a minha família, meu pai, minha irmã, todo mundo gateiro. Os gatos, eles têm uma independência que eu acho que é muito bacana, assim, porque, por exemplo, o cachorro, aquela coisa de sair pra passear, não sei o quê. O gato, ele tem a caixinha de areia, a água, a comida e acabou. Né? Ele vai lá, pega um afago, você faz um carinho, ele brinca, né? Mas ele tem um negócio Bruno, que eu acho muito interessante. Eu vou te falar uma coisa, são os bichos mais sensíveis, mais do que cachorro. Cachorro sempre faz festa. Então eu vou te contar. O Joaquim, a Pretinha sempre vai no colo. O Joaquim, depois que castrou, ele ficou meio, acho que ficou puto da vida comigo. Olha o que você fez comigo, cara, porra. O Joaquim fica de longe e tal. Eu percebi a sensibilidade do gato no primeiro dia que eu cheguei arrasado em casa com o problema que eu tinha. Eu sentei na sala, o Joaquim veio, deitou, eu estava meio deitado, deitou e ficou aqui na minha cara. Eu levantei, tá bom, Joaquim, levantei pro banheiro. Ele sentou do lado da pia enquanto eu estava no banheiro. Soltei do banheiro, deitei pra cama, ele foi e deitou no meu peito de novo. Impressionante. Olhando pra mim como tipo assim, cara, que você tem, eu tô contigo. Entendeu? Não. É o que eu ouvi o gato falar pra mim, tô contigo, cara. Sim, e isso não foi só essa vez. Todas as vezes que eu tô triste, isso já foi comprado por várias pessoas que vão em casa, elas falam, realmente, o Joaquim é impressionante. Ele vem e fica do meu lado. Então, o gato é um bicho maravilhoso. Necessário. Mas eu não tô falando que não é. Eu sei. O que eu digo, na verdade, é pela questão que eles são mais independentes que cachorros, por exemplo, entendeu? Mas por isso. Mas você não tem ideia a necessidade que a gente tem. São guardiões. Gatos, tá? Porque assim, ó, eu creio, como eu te falei, eu creio em energia, né? São guardiões.
Eu tenho a Ellie. A Ellie, ela... Quando eu tô triste ou quando eu tô muito carregada, a gente lida muito com gente, né? Às vezes eu chego em casa, parece que o mundo tá nas minhas costas. Vou dormir. Ah, mas não tem outra. Pá! Quando eu sinto, ela já tá entrando embaixo dos cobertores, deitar na minha... colada em mim. Ela não deita nos pés, ela cola em mim, sabe? Na barriga, nas costas, nos pés, ela cola. E eu deixo, lógico, né? Aí, e tem dias que ela não vai. Eu disse, mas espera aí, é cheiro? Quando eu tô cheirosa, ela vem, quando eu não tenho, vamos estudar. E eu falei com várias pessoas, doutor. E realmente é isso, elas pegam e tratam a gente, elas trocam energia, elas pegam toda a energia que não é minha, que está me machucando, que está me destruindo, e eles pegam para eles. Eu creio nisso. Porque a Ellie é incrível, Bruno. O dia que ela dorme comigo colada, no outro dia ela dorme o dia inteiro para se recuperar. E é vero isso que eu tô te falando, sabe? Então, olha a bondade que esses animais fazem com a gente. Deus não criou o gato, é um gato independente e tal, você vai ser independente. Não, cara. Eles têm um trabalho primordial, sabe? Importantíssimo na nossa vida. Porque o cachorro, eu acredito que ele limpa a casa, né? Tanto que eu tenho uma cachorrinha que ela para assim, ela fica olhando para cima. Aí eu olho, ela não tem nada, Mandy não tem nada lá, Mandy. Ela, porque ela olha, é porque ele canta. Gente, chega a me arrepiar inteira. Se eu quer que tem ali, tudo bem. A Ellie não, a Ellie não, ela me limpa, sabe? E ela é incrível. Eu tô sentada comendo alguma coisa, ela vem. Gato é apaixonante. Porque... Você já teve gato? Claro, vários. Então como é que você não tem um gato hoje? Porque assim, ó, gato é apaixonante. Eu já quero outro gato, tá? Eu sempre tive cachorro, eu já não tenho um cachorro. Por viajar muito, por problemas e tal. Ah, doutor, eu vou doar um cachorro pro doutor. Eu moro porque isso não é desculpa. Eu moro em prédio com uma área externa enorme. Então. 240, eu tinha um espaço só para os cães lá, eu não deixava dentro de casa porque tinha uma Weimaraner que era terrível, quebrava tudo. Tá? Era enorme, foi uma criança a vida inteira aquela cachorra. Mas depois que elas faleceram, nossa, tem coisa para contar. Né? Eu vi o desencarne da minha primeira cachorra. Eu sou evangélico, mas eu vi o desencarne como está descrito no Evangelho de Allan Kardec. Se eu te conto, é algo impressionante. Mas eu te falei. Mas eu creio. Só se tiver outro programa aí para contar. Eu não sei como é que tá. Deixa eu ver. Eu nem sei como é que tá o tempo. Ah, tá. Tem um tempinho ainda. Tá, doutor, deixa o... Daí hoje o doutor não tem mais cachorro. Mas o doutor vai em feiras, faz aquele movimento que o doutor fazia lá em São Paulo, aqui em Santa Catarina. Aqui eu fiquei mais distante mesmo. Eu ajudo alguma coisa financeiramente. Né? Eu faço trabalhos, eu continuo, vamos dizer, mais na retaguarda hoje do que eu já tive. Pelo trabalho que eu exerço hoje em dia, é difícil estar na linha de frente, vamos pôr assim. Tá? Então, eu estou sempre orientando e falando com as pessoas e mostrando. Eu tenho 4 celulares, que eu soube quem veio chegando, né? Eu tenho mais de 20 mil contatos nos meus celulares. Vixe. Então, todo dia eu posto no meu status alguma coisa, ensinando de animais e tal. Mas tem gato. Eu queria ter voltado, porque assim, a minha pretensão, uns anos atrás, foi entrar na política. Falamos do Enéas, dá tempo de falar do Enéas? Claro, Enéas! Eu queria saber, inclusive, por que eu conheci ele por causa do Enéas. Como assim? Ele vai saber agora, ao vivo. Vamos ver. Como foi por causa do Enéas? Na época da biologia, eu fui convidado a sair deputado federal por São Paulo estadual, na época, eu nem lembro. Tá. Vieram me buscar, porque eu era uma liderança dentro da USP. E eu não queria. Eu apoiei o Fábio Feldman, que foi um deputado muito conhecido lá em São Paulo, foi deputado federal. Eu não queria entrar naquilo, porque eu tinha viajado para Brasília, como eu contei no outro programa, várias vezes, e aquilo me irritava. Eu não gostava de ver aqueles caras trocando favor lá dentro do Congresso, soltando dinheiro para as cidades, aquelas verbas que eles têm, e dando dinheiro. É isso que rola ali dentro. Eu falei, não quero. E não entrei. E aí passou um tempo. Eu fiz medicina, né? Me afastei um pouco do movimento ecológico para fazer medicina, defendendo as causas que eu defendia ainda. Mas eu queria fazer o curso do Enéas Carneiro, lembram? Quem conhece? Meu nome tá igualzinho com as avós. Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas, né? Meu nome é Enéas. E o Enéas era um cara genial. Eu sou fã do Enéas. Físico, médico, cardiologista, com conhecimento de cardiologia enorme. E ele dava um curso de eletrocardiograma que todo mundo lutava para fazer.
E eu fui fazer o curso dele no último ano. Eu falei, não, esse ano eu vou fazer. Madruguei lá em frente, no Guardiã até abrir negócio para me inscrever e ser o primeiro a me inscrever no curso dele. Falei, não vou perder, porque eu chegava não tinha mais matrícula. Entrei no curso, primeira aula, o Enéas era baixinho, ele tinha um domínio das pessoas fantástico. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo, falava, blá, blá, blá. Sim. Terminou a aula, o que eu fiz? Fui lá, cheguei, tudo em volta dele, falando, eu virei, falei, quando deu um tempinho, falei, professor, e o Prona? Quem lembra do Enéas, ele fundou o Prona, um partido idealista, de direita. Da reestruturação da ordem nacional. Exatamente. Então ele tinha toda a visão que nós temos, né, Bruno? É uma pessoa fantástica. E eu falei, professor, ó, agora você não conhece essa história. Agora Tô sabendo agora. Você vai arrepiar. Porque eu virei para ele, e o Prona? Ele olhou para mim e falou assim, aqui eu sou o seu professor de cardiologia, de cirurgia de eletrocardiograma. Aqui eu não falo em política. Sensacional. Eu fiquei envergonhado, mas ao mesmo tempo, a vergonha cresceu a admiração, porque eu falei, esse cara não tá usando um palanque. Cara. Né? Ele virou para continuar falando, mas ele voltou para mim e falou assim, você quer conhecer o Prona? Aqui em frente a sede. Você conhece? Eu conheço. Falei, vai lá a gente conversa. E voltou a falar de cardiologia. Olha que coisa linda. Dia seguinte eu fui lá, ou 2 dias depois, entrei, sentei na frente dele, numa mesa, que você tá do outro lado, eu aqui, ele com aquele óculos de garrafa, e eu comecei a contar a minha história, que eu contei no programa de defesa das baleias, de viagem a Brasília, da UIPA, da PASFA, da minha luta pelos animais. Os olhinhos dele brilharam atrás daquelas lentes, e ele falou para mim, eu quero você. Um cara que nem você sendo deputado o ano que vem comigo. Foi na época que ele colocou 4 com ele, o que fez menos votos, né? Fez 200 votos e virou deputado federal com 200 votos. Olha! Porque ele fez 1,5 milhão de votos. Então, com aquele negócio de dividir Ele voto puxou partido, pelo ele coeficiente. puxou um cara com 200 votos para ser deputado federal. E ele me convidou. Mas eu falei para ele, professor, no dia, eu odeio política. Tamo junto. Tamo junto. Eu odeio política. Eu quero ajudar o senhor, mas eu não quero participar disso, porque eu não gosto. Eu vou ajudar o senhor. E não fui. Me arrependo, porque alguns foram com o Enéas e traíram ele. A maioria, aliás, traiu o Enéas. E eu não trairia, porque o Bruno sabe do meu caráter. Se um cara ia estar com ele ali. Aqui em Balneário, alguns anos atrás, eu fui assistir um filme, num domingo, que a gente sempre sai com minhas filhas, que chama Terráqueos. Já assistiu? Terráqueos, não. Esse filme é pesado. Já assistiu? Não. Então eu recomendo você aí que gosta de Terráqueos. animais, se tiver muito sangue frio, assista. Eu assisti 6 minutos do filme e chorava que nem criança. E minhas filhas entraram em desespero de me ver chorar. Pai, vambora. Você tá passando mal, pai. Você tá passando... Amadas. Fui embora com a promessa de voltar a assistir Terráqueos. Filme de 1 hora que mostra o que a gente faz com os animais nesse planeta. É cruel. Você vê de tudo, mas o filme Terráqueos, ele é uma coisa de louco. Anota, Racista. diretor, pelo amor de Deus, que eu vou procurar isso. Terráqueos, você não vai conseguir assistir. É pesado. E eu chorei. Naquele dia eu saí conscientemente, falei, eu vou sair candidato. Eu vou fazer política. E acabei entrando aqui no PSDB. Aqui. Né, porque era do lado da clínica, não podia escolher outro, menos PT, não entrava só no PT. Mas no PSDB eu entrei. E saí candidato com essa bandeira, também defender os animais e outras coisas que a gente defende até hoje, porque desde que eu fui fazer medicina, e Deus me levou a fazer a medicina para gostar do ser humano, porque eu não gostava muito do ser humano até ser médico. O que o ser humano fazia com os animais me revoltava muito. Não só com os animais, né, doutor? Com a O dia que eu natureza, parei de com o comer globo. carne, então eu não queria. E no meu discurso, inclusive de candidato a vereador, todo mundo sabe falar alguma coisa, eu falei que está fazendo isso pelo professor. Falei, Enéas, eu devo isso a você. Olha, porque que lindo. Que legal. Ele ficou assim, eu senti, quando eu falei que não queria, que aquilo não era para mim, eu senti que ele não insistiu, ele respeitou muito o meu ponto, mas ele ficou arrasado. Porque aquilo que a gente faz, a gente tem que lutar. Porque Ele espera. os bons não lutam, os bons falam, não quero entrar nisso, mas isso precisa dos bons, gente. A política precisa de você aí que gosta de animal. Você tem que fazer força para entrar, ajudar os que querem fazer alguma coisa. Você que tem que fazer força para botar as pessoas que batalham pelos bichos. Você tem que ir lá lutar pelos animais. Tem que entrar na política para fazer alguma coisa. Se não é pelos animais, pelo bem do país, né? Se não, agora, vai ficar na mão dos maus, né, Bruno? Agora tem o seguinte, tá? Isso que ele falou se resume no livro A República de Platão. Porque é o seguinte, desde a época de Atenas, era uma classe política que existia que era quase como se fosse uma nobreza.
E o cidadão comum, ele tinha a possibilidade de entrar para essa classe desde que ele fosse votado, que a democracia ela surge em Atenas. O que Platão observou desse fenômeno? Ele percebeu o seguinte, quem já participava daquele grupo estava lá, vivia todo mundo de forma igual. Qual que é o verdadeiro político virtuoso? É aquele que é um cidadão comum, aquele que é um cidadão que vive a sua própria vida, que ele é empurrado para dentro de Atenas, para dentro da classe política. Ou seja, o próprio apelo popular, o próprio clamor popular pede para que aquela pessoa entre. Sabe qual é o grande problema, Zica? Não existe vácuo de poder. O fato de nós e pessoas como o Marco, por exemplo, que ele deve ter sido talvez o único, nós temos nos ausentado inclusive de pautas animais, entrou um bando de calhorda, um bando de safado dentro inclusive dessa área, fazendo todo tipo de negócio possível, ganhando verba pública e por aí vai. Foi e eles tomaram conta. conta. Tem mesmo, é pela causa, porque tem muita gente que vai pela causa, ele não é pela causa, a gente sabe. Não é, exato. A própria Luísa Mel não é pelos animais, cara. Ela não gosta de animais. É o holofote que ela precisa, ela não entendeu? gosta. Tanto é que ela passou o tempo inteiro falando mal do Bolsonaro, quando o Bolsonaro resgatou os animais lá da Ucrânia e as famílias que estavam lá, o que ela fez? Ela tava lá pousando fotinho lá do Bolsonaro. Por quê? Porque biscoiteira. É. Entendeu? Por isso. Ai, Jesus do céu! Sabe que eu acho que o doutor tem razão? Nós vamos pro terceiro, mas hoje não vamos mais conseguir. Doutor, promete pra mim que volta. Tem certeza. muita coisa que eu quero aprender com o doutor. Com certeza. Porque, olha, olhando, escutando o Bruno, escutando o doutor, eu disse assim, eu sou um grãozinho de areia. Todos. Que eu fiz esse somos. Power Pet para isso, para conscientizar as pessoas que o cão salva. Olha quantas vidas que o cão, os animais, não só o cão, salvou nessa pandemia. Quantas depressões que ele salvou. Então, tem relatos aqui incríveis. Então, assim, eu sou uma sementinha que a gente, graças a Deus, conseguiu fazer esse programa para passar para as pessoas, para chegar um pouquinho mais perto. Mas, infelizmente, eu vou ter que parar o programa. 2 programas, e nós vamos pro terceiro outro dia. Promete? Eu prometo Bora. que eu quero contar a história da Duquesa, da minha cachorra, que eu vi o desencarne dela. Quero saber. Essa é uma história bacana para contar para você que perde o seu animal. Porque quando eu vi o desencarne e o que aconteceu, minha alma, meu coração ficou tranquilo. Ai. Então é uma história bonita. Gente, então guarda muito aí, hein? pedida por pessoas para contar. Né? Guarda aí. A história da Duquesa, o doutor tá me devendo. Vamos contar. Então, diretor, por favor. Fez de propósito, deixou longe. E eu tentando pegar aqui, ô diretor, não judeia. Pronto, vamos trazer de novo o nosso brinde aqui. Mas, doutor, o doutor tem gatinho, né? Tem o Joaquim e a Pretinha. Eu não tenho nenhum E presentinho. tem uma tartaruga jabutizinho também, que Eu também infelizmente tenho tartaruga. fiz errado de comprar, mas acabei comprando ele numa época lá que eu vi na rua, eu fiquei com dó, eu falei, pra quem que eu vou questionar aqui? E tá lá a Rose, que chama o meu jabuti. Eu tô com vontade de levar ela pro zoológico até. O meu é ela Firmino. ter companhia. É maravilhoso, um bichinho bom também, tranquilo. A Lindinha tem pote? Tem potinho já. Tem potinho? Tem. Ah, queria dar um presentinho pra Lindinha. Poxa. O gatinho tem potinho? Tem. Diretor, você leva esse potinho pra casa. Ah, mas pode me dar um potinho pra água, acho que é bom. Pronto. Ah, ó, tem 2 aí, tem 2. Tem 2? Agora, eu quero presentear o doutor, que eu quero... Esse aqui o doutor vai colocar no congelador. Vai deixar lá, tá? Opa. O dia que o doutor quer... Quanto tempo? É por quanto tempo, não Acho que sei. ele não vai esperar não, hein? A caipira não usa açúcar. Coloca o morango, o kiwi, o limão, gelo e esse aqui. Porque esse aqui já tem o açúcar, não vai precisar açúcar. Eu não coloco açúcar nas minhas caipiras, né? O Bruno fez a caipira, encheu disso aqui de açúcar, nunca vi. Esse aqui é um presente, então... Pro Mas doutor. eu faço assim também. Ai, pronto. Com bastante açúcar. Pronto! Eu não uso açúcar pra nada. Como médico, eu desaconselho. Ó, Mas na caipirinha é bom. tem? Não, mas agora não precisa mais. Tá bom, Agora vamos tem escutar. estanhegue de mel. Maravilhoso. Opa. Esse é um presente pro doutor. E vamos fazer o brinde? Bora, vamos lá. Bora.
Vamos fazer o brinde, porque depois eu tenho um negócio para ler. Do aniversário de Balneário. Estamos em pleno aniversário de Balneário. Agora vocês sabem o gosto. Qual que vocês querem? Ou os dois? Eu vou querer de novo de canela e pimenta, Eu que eu achei sensacional. Então vamos de canela e pimenta, que é o nosso lançamento. Esse era o seu. O do doutor era o azulzinho, né? Não lembro, mas é tudo bem. Tá É? tudo bem. Pô, doutor, tá tomando azulzinho, cara. Mas o Bruno tá bem besteirento hoje, olha só. Pô, Eu tô com 62 anos, cara. Pô. O azulzinho ajuda de vez em quando. Viu? sabe que Bocudo. eu perco trabalho. Eu perco amigo, mas não perco piada. Cara, mas eu nunca perco a piada. Nunca, jamais. Mas os meninos da idade dele tomam muito azulzinho também. É, o quê? Bem menos idade já estão tomando. Ah. Bem menos. Gente, obrigada pela amizade, pela Tamo causa junto. animal, tá? Sou fã de vocês dois. Vocês tomam um golão, né? Eu fico saboreando. Ah, não. Ah, dá pra gente encher de novo e saborear de novo. Quer, doutor? Quer? Nossa, o que o pessoal vai Então vamos falar? lá. O Não, doutor no é- final pode. No final Ainda pode. bem que não vai ter terceira parte do programa hoje. Não, não. Senão a gente ia começar já, né? Mas enquanto vocês tomam, eu vou ler um texto da nossa prefeitura de Vai, toma Balneário aqui. Camboriú. Agora eu vou querer de mel, Pronto! Enquanto eu leio, eles bebem. Deixa eu molhar o bico mais um pouquinho. Uma beleza. Gente, todo mundo sabe que Balneário está fazendo 59 anos. Uma cidade incrível que acolheu muita gente. A mim, ao doutor, Bruno, Também. também. De onde você é, 20? Bruno? Sou de Florianópolis. Você é de Floripa? Sou de Floripa, exatamente. Olha, agora é minha cidade também, tá? Pô, oxe, nega. Tá pensando em Ó, ali tu no vai saco... morar onde? Qual é o bairro mais tradicional? É, Costeira do Pirajubá? Não é. Santa Dor de Lisboa? Não. Tá pensando o quê? Saco dos Limões. No Saco dos Limões. Saco dos Limões. Pô, um lugar muito bacana ali, É lindo. perto. É a saída ali pra BR-101 ali. Né, pega a ponte ali fácil. Perto E é do aeroporto. Pega o aeroporto e tem uma vista maravilhosa de toda a Bahia Sul. Maravilha. Sensacional. Né? Esse sotaque de manezinho da ilha tá com os dias contados. Pô, o Que meu? tá vindo de Paulista morar pra cá, cara. Olha, ó. Mas eu- Mas você sabe, eu vou contar Ô, uma coisa pra louco, ti. meu! Eu vou contar uma coisa pra ti, Zica. Sabe Ah. que você percebe que Florianópolis é muito paulista, né? Porque muita choperia paulista adora, muita pizzaria paulista adora, muita pastelaria paulista adora e muito engarrafamento também. Agora. Vocês Paulista vieram por não causa Eles do... adora. trazem tudo junto pra cá, vocês pô. vieram por causa do... Não, porque em São Paulo, eu não consigo dirigir lá, tá? Eu não consigo, sinceramente. É Eu complicado. não consigo. Gente, então, 59 anos de Balneário Camboriú. Tanto para quem nasceu aqui, quanto para quem escolheu este lugar para viver. Há 59 anos, Balneário Camboriú se desenvolve com você, criando um amanhã com os pés no presente e com os olhos no futuro. Aqui todos têm oportunidade de viver um lugar seguro, que pulsa no ritmo do desenvolvimento, que faz do progresso uma constante e vibra com cada uma das suas conquistas. Em Balneário Camboriú, todo dia é dia perfeito para se encantar, descobrir novas possibilidades e fazer um amanhã mais promissor. Prefeitura de Balneário Camboriú, há 59, construindo um futuro com você, com eu, e tal, com todo mundo. Com toda a gente. Oh, beleza. Gente, adorei esses programas. Vocês beberam? Ô, Quero ver eu jogar futebol depois agora. Acho que não vai. você vai- Acho que não vai. Gente, muito obrigada pela companhia, doutor. Eu que agradeço Muito o convite. obrigada pela presença de vocês, Bruno. Você é incrível. Imagina. Quando eu grito, Bruno, já, tamo juntos. Viu? Eu acho que eu era tua irmã em outras coisas, outras vidas, viu? Uma coisa assim. Bom, Eu acho. Manda um beijo pra nossa querida... Cláudia, minha esposa. Cláudia, desculpa, eu sempre sabe como é que eu sou com o nome. A Lindinha e minha filhota Amanda também. Ai, queridinhas. É o bendito fruto, né? Tu também? Menina, tenho duas filhas. E o gato é gato? O gato é o Joaquim e a pretinha é a Ah, pelo Pretinha. menos ele tem um Ah. gato. Você nem isso tem, Bruno. Sou É rodeado, lindinha. eu sou rodeado de mulheres na minha vida, é impressionante. O Joaquim é- Gente, esses dois programas da semana passada e esse foram incríveis. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço esses dois seres incríveis e vamos proteger muito os nossos animais. Beijo, Amém. até semana que vem.